Para entender melhor o tipo de cirurgia a que o ex-presidente Bolsonaro será submetido amanhã, nós vamos conversar agora com o médico cirurgião do aparelho digestivo, doutor Fábio Tsukai. Doutor, obrigado pela sua participação aqui no SBT News. Explique melhor para a gente o que é uma hérnia inguinal. Ela pode ser perigosa? Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Marino. A hérnia inguinal do bilateral é porque é dos dois lados. Significa uma fraqueza que você tem na parede abdominal e aí algum órgão, algum tecido pode acabar se encaixando nesse lugar de fraqueza e dando esse abalamento que a Marina falou, que pode causar dor, que pode causar também um inchaço, né? A gente tem que se preocupar quando essa dor, esse inchaço começam a ficar bastante persistentes e que não melhorem. E aí isso pode levar a um quadro de encarceramento, que aí se dá a urgência do tratamento. No caso do ex-presidente Bolsonaro, a gente tem notícias de que parece que não está encarcerada. E por isso que a cirurgia ela pode ser marcada eletivamente, ou seja, ela pode ser marcada no horário para ser resolvida. Mas toda hérnia inguinal, ela não existe algum medicamento ou nenhuma fisioterapia, algum tratamento alternativo para a melhora dela. Ela tem que ser resolvida mesmo com um tratamento cirúrgico. É como se fosse um buraco em algum lugar que ela precisa ser costurado. E nesse caso a gente costura e a gente coloca uma tela, que a tela vai servir como um remendo. E com o tempo vai formar uma camada forte, fibrose, para evitar que essa hérnia volte. Agora, doutor Fábio, esse tipo de hérnia inguinal é mais comum para os homens, né? Com certeza. Quando a gente, antes de nascer, a gente, nós homens, os nossos testículos acabam saindo no ventre da mãe, do abdômen para a bolsa testicular. Isso acontece por quê? Porque na bolsa testicular a gente tem a temperatura é 1 grau centígrado menor que dentro do abdômen. E nessa descida, ele passa pelo canal inguinal direito e esquerdo. E nessa passagem, onde vai ocorrer a descida do testículo, tem que se ter a artéria, a veia testicular e o próprio epidídimo, né, que fazem parte da parte do testículo. Com o tempo, e no caso do ex-presidente, ele sofreu várias cirurgias. Essa seria a 8ª, né, que a Marina comentou. Isso vai fazendo que enfraqueça a musculatura dos lados. E com o tempo, isso alarga e aí propicia que ou algum tecido ou algum órgão de dentro, no caso pode ser o intestino ou o epíplon, que entre para dentro e cause dor. Isso, o perigo é encarceramento dela. Doutor, agora esse tipo de procedimento e esse tipo de lesão, né, de hérnia, pode gerar alguma sequela para pacientes como o ex-presidente Jair Bolsonaro? Como é que é a recuperação pós-cirúrgica? Então, o tratamento ele tem que ser indicado no momento certo, né? Quando você opera um paciente sem a hérnia estar encarcerada, a gente não precisamos às vezes mexer nos intestinos, porque o intestino é o perigo. Às vezes, quando a hérnia estiver encarcerada, pode ocorrer a morte do intestino, por se dizer. E aí, uma cirurgia de simples correção da falha, do buraco, vira uma cirurgia maior que é para consertar também o intestino que não ficou viável, né? No caso do ex-presidente, o que a gente se preocupa, e a equipe deve estar preocupada, é com as aderências, porque cada cirurgia que o ex-presidente sofreu, a gente sabe que pode criar aderências dentro do abdômen. E essas aderências elas têm que ser retiradas com cuidado, para não fazer mais lesões nele, da parte intestinal. E saber completar a cirurgia de forma eficaz, sem maiores sequelas para o ex-presidente. Agora, doutor Fábio, quais são os sintomas que a hérnia causa na pessoa, no indivíduo? A principal causa é assim, depois de um esforço físico, às vezes uma corrida ou fazer uma atividade física na academia, a gente pode sentir dor na região inguinal, que a gente fala popularmente a virilha. Virilha direita e virilha esquerda. Um abaulamento
O próprio paciente ele sente que não que está estranho. Na região da virilha acaba aparecendo uma protuberância, um abaulamento, né? E sintomas também como constipação. Às vezes tem mais dificuldade para evacuar. Quando a alça do intestino ela fica na região dentro da hérnia. Doutor, eu queria também sua ajuda para entender esse segundo procedimento que os médicos do ex-presidente Jair Bolsonaro estão avaliando, né, de ser feito, muito possivelmente, se o presidente atender ali dentro dos exames, as expectativas da equipe médica, que diz respeito àquele procedimento para que ele pare de ter crises de soluço. Que procedimento é esse? Como é que ele seria feito? Nesses casos, pelo que eu vi na reportagem, estava vendo, a programação é tentar fazer a cirurgia do ex-presidente e começar por videolaparoscopia, e não da forma aberta. A laparoscopia consistiria em entrar com uma câmera na região do umbigo para avaliar como que está o abdômen internamente do ex-presidente. Se as condições forem favoráveis, a gente consegue, por vídeo mesmo, pela habilidade do cirurgião, a gente consegue tirar essas aderências por vídeo e chegar na região inguinal para poder operar. E aí se operaria o lado direito e o esquerdo, colocando em cada lado, né, o lado direito e o lado esquerdo, uma tela. Com a câmera, a gente pode também reposicionar e a câmera para o lado para cima, do que seria o diafragma. O diafragma é o músculo que separa o tórax do abdômen, né? E a crise de soluço que o presidente pode estar tendo pode ser alguma irritação, porque, pelo que você tinha me dito, ele fez uma cirurgia da hérnia de hiato lá atrás, em alguns anos para trás. E foi dado, que era uma hérnia também, que era um buraco que a gente tem entre a região do abdômen e o tórax, que antes o estômago do ex-presidente acabava subindo. Isso causava muito refluxo nele. Na correção dessa hérnia de hiato, pode ser que tenha, porque a gente dá ponto no músculo para fechar essa hérnia de hiato. E o nervo frênico passa muito perto dessa região. Alguma sequela, alguma coisa pode estar incomodando. E nesse caso, é um procedimento muito mais tranquilo e mais rápido. Por quê? O Dr. Cláudio Briolini até falou de usar um anestésico. Nesse caso, a gente faz uma infiltração do anestésico no nervo frênico. Isso paralisa ele um pouco e ajuda no caso do soluço do ex-presidente. Doutor Fábio, como é que vai ser o processo de recuperação dessa cirurgia para o presidente? Se os médicos conseguirem fazer a cirurgia por videolaparoscopia, que a gente chama que é uma cirurgia minimamente invasiva, a recuperação é melhor para o ex-presidente. Por quê? Comparando com a cirurgia aberta, que também é uma possibilidade, se as aderências forem muito grandes e o risco para o ex-presidente for muito grande, eu acho que o cirurgião tem que pensar também em fazer a cirurgia aberta. Cirurgia aberta seria a cirurgia do corte, que você acaba fazendo uma cirurgia do lado direito e uma incisão no lado direito e outra incisão no lado esquerdo. É claro que cortando-se a pele, cortando o subcutâneo, que é a gordura e a ponerose, são camadas que criam mais dor e dificultam a reabilitação do ex-presidente. Mas a cirurgia por vídeo, a recuperação é muito mais rápida. O ex-presidente fica alguns dias no hospital e logo depois ele tem alta e a reabilitação é muito mais rápida. Por quê? As incisões são feitas por centímetros, né? Que são os centímetros que a gente precisa para colocar a câmera e as cânulas para poder trabalhar dentro do abdômen do ex-presidente. Que tipo de dieta que ele vai ter que obedecer? Isso, Celso, depende também do que encontrarem. Se, por exemplo, tiver muito aderências, eu acho que a equipe vai ter que ir com parcimônia. Ela vai ter que ir devagarzinho, dando uma dieta líquida, para depois uma dieta pastosa. Por quê? Porque quando a gente manipula muito os intestinos, a gente sabe, os médicos, que acaba criando uma paralisia neles, que a gente chama de íleo. E esse íleo, se a gente for
dando a dieta em uma velocidade muito maior, a gente sabe que o paciente pode apresentar vômitos e outros sintomas, né? Então, o mais correto é ir devagarzinho, dando uma água chá gelatina, depois uma dieta líquida, depois de uma dieta pastosa. É um dia por vez. Doutor Fábio Tsukai, muito obrigada. Uma aula de medicina aqui para gente, para ajudar a gente a entender, né, esse procedimento ao qual o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser submetido amanhã. Agradeço em nome de toda a nossa equipe aqui do SBT News. Um Feliz Natal para o senhor. Feliz Natal para Celso, para a Marina e para todos que estão nos assistindo. Obrigado. Obrigado. E para todas as famílias do Brasil.